Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão conectados no programa Vida Reformada, uma iniciativa da Igreja Batista Reformada de Brasília. Hoje nós estamos fora dos nossos estúdios, porque nosso estúdio está em processo de reforma. Mas eu consegui montar a nossa estrutura aqui no meu gabinete para a gente gravar, voltar a gravar o programa Vida Reformada. E nós vamos falar sobre a questão do congregar. O que é congregar, a importância do congregar, alguns pressupostos fundamentais do ato de congregar. Se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo, ative o sino para você receber as notificações. Igreja Batista Reformada de Brasília fica na QS 5, Rua 100, Lote 4, Águas Claras, DF, Distrito Federal. Eu sou Michel Augusto, pastoreio essa igreja há 20 anos. Graças a Deus por isso. O Senhor tem sido maravilhosamente providencial em tudo na nossa chamada e no estabelecimento dessa igreja local. Amém? Bom, sobre o congregar, eu queria tratar nesse primeiro vídeo, um vídeo bem introdutório, sobre a igreja como comunidade de sacerdotes. Igreja como comunidade de sacerdotes. Nós, como igreja, fomos criados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos unidos a esse corpo de Cristo através da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela tem a finalidade de formar o corpo de Cristo e de nutrir esse corpo. E quando nós tornamos corpo de Cristo e começamos a participar desse corpo em todos os seus atos, o ato de se reunir e de congregar é algo que deve ser bem explicado e bem vivido, porque nós estamos num período muito complexo da pós-modernidade, que envolve individualismos. Cada um quer ter um entendimento daquilo que bem entende, daquilo que bem quer, de acordo com seus próprios interesses. E nós precisamos ter a convicção de que o ato de nos reunirmos como corpo de Cristo, o ato de congregarmos, ou seja, congregar, é claro que vai muito além de se reunir no culto público, no serviço cristão, no dia do Senhor, mas os atos do povo de Deus na congregação acontece principalmente dentro do contexto do culto público, do serviço cristão. E é a partir dali que a glória de Deus ela é testemunhada. Cristo nos salva através da loucura da pregação do Evangelho. Deus é glorificado nas nossas vidas, através das nossas vidas, seja internamente ou externamente. E nós assim cumprimos um ciclo que faz parte de um projeto redentor. O projeto redentor é a glória de Deus. Isso tudo nós precisamos entender e viver isso perfeitamente. Nós não podemos vacilar acerca desse propósito de nos reunirmos. Bom, eu queria começar a tratar aqui de algumas questões fundamentais para essa questão do congregar, do reunir-se, qual é o propósito disso para as nossas vidas, o que significa isso? Bom, nós nos reunimos, isso está lá em Hebreus 10, 25, nós nos reunimos no primeiro dia da semana, com o propósito de celebrar a comunhão do corpo de Cristo, de encorajar uns aos outros com base no crescimento que é necessário à imagem de Cristo Jesus. Nós aconselhamos uns aos outros, admoestamos e
um ato sublime do culto. Nós ouvimos a exposição da palavra de Deus. E nós ouvimos isso de modo regular, né? E esse ouvir de modo regular, o Jay Adams, na sua obra Pregando com Propósito, ele vai nos lembrar que o propósito de nós ouvirmos regularmente é ser equipado para o trabalho do ministério, e isso, lógico, baseado nas Escrituras Sagradas. Efésios capítulo 4, versículo 11, ele deu alguns para apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelistas e alguns como pastores e mestres, para equipar os santos para uma obra de serviço que conduza à edificação do corpo de Cristo. Bom, então, 2 passos iniciais. Nós fomos formados pelo Evangelho de Jesus Cristo. A igreja nasceu através do Evangelho. A boa notícia de que Jesus estava cumprindo na sua carne, com o seu próprio corpo, toda a exigência do Pai. Essa é a boa notícia. E essa boa notícia nos trouxe uma consequência. Nós somos livres da ira de Deus e, consequentemente, alcançamos a misericórdia eterna através da justiça de Cristo. Então, nós somos criados por esse Evangelho. Esse Evangelho, ele nutre as nossas vidas, né, dentro do processo do ouvir, no ato do culto, né? E nós somos nutridos não simplesmente para cumprirmos alguma coisa individual. Nós somos nutridos para a edificação pessoal e para edificar o próximo. Para edificar o próximo. Tá ok? Bom, o Herman Bavinck trabalhou uma coisa muito interessante dentro desse processo do culto público que faz parte do congregar, que é a questão do sacerdócio, né? Nós estamos dentro de um processo de culto público, de serviço cristão, e dentro desse processo nós não podemos ser passivos. Nós precisamos realizar o trabalho. Em Cristo Jesus, todo o povo de Deus foi tornado sacerdotes. Diferentemente do Antigo Testamento, é um sacerdócio conforme a nova aliança. E esse sacerdócio é um sacerdócio que se ocupa com as coisas do Pai. Nós, redimidos pela graça mediante a fé no Filho de Deus, agora temos condições de desenvolver um trabalho sacerdotal, não conforme os moldes do sacrifício do Antigo Testamento, mas um trabalho onde nós nos ocupamos das coisas do Senhor, onde nós sacrificamos a nossa própria vida no templo do Senhor, oferecendo a Deus o que há de melhor em nós e oferecendo a nós mesmos em serviço e amor ao próximo, né? E tudo isso nos firma, né, no projeto cristão, na vida cristã, e ajuda a firmar o próximo. Tá vendo que esse individualismo ele não vai para frente e ele não tem fundamento no tocante à fé cristã? Então nós precisamos entender isso, que nós não agimos e podemos agir individualmente. Nós vamos à casa do Senhor, nós congregamos, nós somos alimentados porque nós somos sacerdotes e servimos. Nós agora temos um serviço que não cabe somente ao sacerdote do Antigo Testamento. Esse serviço agora é um sacrifício, por causa de Cristo, é um sacrifício que envolve a todos nós. Que maravilha! Nesse serviço cristão, nesse culto cristão, nessa vida, nesse culto cristão que está inserido na vida de congregar, nós confessamos Jesus sempre como o Salvador e Senhor das nossas vidas. Nós adoramos a Deus, né? Cristo proporcionou isso. Nós vivemos na comunidade da intercessão de Cristo, Cristo sempre como nosso mediador. Nós oferecemos os nossos dons e serviço na obra de Deus, por
por causa do próximo. Então nós temos um projeto que vai além de nós mesmos. O congregar vai muito além das nossas necessidades pessoais. O congregar vai muito além das nossas daquilo que eu preciso para ser edificado. Passa pela minha edificação pessoal, mas eu sou edificado pessoalmente para poder servir ao outro. Isso é muito importante. É importante a gente entender que como o Evangelho criou a igreja, como o Evangelho de Cristo criou a igreja, Deus só nos reconhece como corpo, congregante, reunido, vivendo em unidade. Não tem como nós sermos reconhecidos individualmente, porque Jesus morreu por um corpo. O propósito dele foi por um corpo, não foi por... Ele nos alcança individualmente, mas esse individual depois se une numa congregação. Então nós precisamos entender que a nossa comunhão não pode estar fora do corpo. O dia do descanso, o dia de congregar, de estar reunido como congregação, é a maior representação do corpo de Cristo. Nós fomos chamados a servir a Deus. Jesus mesmo nos mostra isso em Marcos 10, 45. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate por muitos. Com certeza os discípulos estavam tendo uma noção um pouco equivocada do que era a subida de Jesus para Jerusalém. Não era para ser servido e muito menos para ganhar as batalhas temporais do reino, deste reino. Então o propósito dele era redentivo. E o nosso propósito, quando nós somos alimentados e edificados individualmente e consequentemente edificamos ao próximo com o alimento que recebemos, tem um propósito redentivo nisso tudo. Tem um propósito evangelístico, tem um propósito de missão. Então não deixe de levar isso em consideração, porque senão você se torna um pouco individualista. Nós nos reunimos como povo, como sacerdotes. Trazemos sacrifícios de louvor, reunimos em ação de graças, em petições. Trazemos ao corpo de Cristo os dons que o próprio Cristo nos deu para servir ao próximo e edificar o corpo. E o fim de tudo é a glória de Deus sempre. Nós vamos à igreja para ouvir, mas a nossa ida à igreja vai além do ouvir. Nós vamos para louvar, adorar, para servir, amar, para tributar a Deus honra, glória e o serviço ao próximo. Não se perca disso. Em nome de Jesus Cristo, a igreja não é online. Você não pode viver como se o culto online que você está assistindo por conta da pandemia fosse suficiente para a sua história. É muito fácil você se envolver com isso. E antes da pandemia, as pessoas já se envolviam com o culto online e se achavam suficientes com isso. Você não se envolve com o problema das pessoas, você não conhece a real necessidade das pessoas, do seu irmão, você não é edificado coletivamente. É um projeto solitário, individualista, que não honra a Deus. Então a nossa prática fica aquém da nossa confissão, pensando dessa forma. Nós precisamos crescer no interesse pela verdade, como diz o Herman Bavinck, mas nós precisamos também nos vestir da humildade e andarmos como sacerdotes juntos. É um sacerdócio formado pelo mérito de Cristo, pela justiça de Cristo, não é um sacerdócio que anda individualmente. Tudo bem, a igreja ela é reunida mundialmente, universalmente, mas ela tem uma expressão local que é muito importante. Sim, ela tem uma expressão local. E quando você se reúne congregando,
essa expressão local ela assume uma função de cumprir propósitos redentivos, porque você foi redimido e o seu serviço, a sua dedicação no corpo tem como finalidade esse serviço de amor e evangelização ao próximo. Né? Então não se deixe enveredar por essas doutrinas que têm substituído o ato de congregar e de cultuar por outras formas. Bom, mas e pessoas que a única forma que tem é essa? Por exemplo, você tem povos em cidades que não tem igreja. Não, são exceções. Locais onde não tem igrejas plantadas, que a internet está chegando, até por satélite. Eu já vi dizer que em regiões ribeirinhas tem satélites que já está chegando os sinais. Isso é outra história. O seu caso é outro. Você tem possibilidade. Você não pode pegar as exceções e transformar isso em regra. A regra é sempre estar reunido. Em regiões que não tem plantação de igreja, por que você não faz parte de um projeto desse? Mas você não pode pegar a exceção e transformar isso numa regra. Você não pode trocar o serviço cristão, no culto cristão, por uma vida solitária em casa. Você não pode se autosservir da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor ela tem ela reflete uma imagem escatológica, uma imagem do futuro da igreja com o Senhor Jesus Cristo. E essa imagem é mais perceptível e formada na sua vida dentro do contexto do corpo reunido. Não deixe que essa aversão à igreja do Senhor tome conta do seu coração, meu querido irmão. Em nome de Jesus Cristo, eu espero que isso chegue ao teu coração e que essa mensagem do sacerdócio do corpo de Cristo ela faça sentido para a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós estamos sempre às quartas-feiras e em breve nós vamos voltar com participação de outros pastores. Eu resolvi voltar agora porque a gente ficou um tempo se reestruturando com algumas coisas na igreja local, mas em breve nós estaremos em estúdio, estaremos com outros pastores, numa dinâmica mais encorpada, mas eu não pude deixar de estar com vocês aqui hoje no programa Vida Reformada, deixando aí o início dessa série sobre o congregar. E hoje eu falei sobre a questão de uma comunidade reunida, uma comunidade de sacerdotes reunida. Né? Isso é muito bom saber de tudo isso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe e vamos em frente. Que Deus te abençoe. Igreja Batista Reformada de Brasília, QS5, Rua Cianorte 4, nossos cultos. Às terças-feiras, oração. Sábado temos jovens. Adolescentes a cada 15 dias, toda sexta-feira. Domingo de manhã EBD, à noite culto público. E eu te espero você, tá? Um abraço do pastor Michel Augusto e de toda a equipe presbiteral da IBRB. Fique com Deus. Tchau, tchau.